Qual será a maior franquia de terror do cinema? Hoje nós faremos uma tier list, vamos ranquear e decidir qual é a maior de todas, qual será eliminada, quais são as mais icônicas e vamos analisar, relembrar e também saber algumas curiosidades, porque eu, Lê Pastiche, a drag cineasta e também a sua professora de cinema, voltei agora com as tier lists nesse outubro, porque né, mês de Halloween. E vocês sabem que além de muito conteúdo de cinema e cultura pop, tem conteúdo de terror nesse canal, porque essa drag cineasta também é muito do terror. Então hoje você, meu aluninho que já está aí inscrito e já deixou o curtir no vídeo de hoje, vamos relembrar e dar uma analisada e ser polêmicas, hein? Que eu já sou polêmica. Eu aviso que hoje trarei polêmicas aqui, porque hoje iremos descartar uma franquia de terror e vocês aí vão me ajudar. Então bora começar essa tier list de hoje? Ó, não tem ordem cronológica não, é a ordem do que apareceu aqui pra mim, tá bom? Então bora lá. Vamos antes revisar as nossas categorias de hoje. Lá em cima, aqueles filmes que são obra-primas, Absolute Cinema. Logo embaixo, aqueles filmes de terror que ficaram para a história, que assim, fazem parte da história, você querendo ou não. No meio, um termo de cinema muito conhecido, que é aquele filme blockbuster, que é o filme que tem público que teve muita bilheteria e não necessariamente tem uma crítica boa, mas é aquele filme que sempre rendeu e ficou ali na discussão do povo. Logo embaixo, como a gente tá falando de franquias, quer dizer que a maioria deve ter começado ali com força e foram se perdendo. Então aqui são aquelas franquias que talvez era melhor nem ter sido franquia, era melhor ter ficado ali 1, 2 filmes só. E por último, que por enquanto eu tô me dando aqui o desafio de ter um, mas vamos descartar uma franquia de terror hoje. Ó, vamos começar com uma bem clássica, que é Halloween. E eu acho que Halloween começou com muita força, eu acho que fez muita parte, né, da história do cinema de terror, é um dos que iniciou, eu acho que Michael Myers é um dos vilões mais icônicos, mas eu acho que Halloween foi se desenvolvendo, foi envelhecendo em algo cada vez mais blockbuster. E apesar de ser um clássico, eu não acho que é Absolute Cinema, mas eu acho que é um forte concorrente para ficar aqui para a história também. Por enquanto, eu vou deixar ele na história. Bom, vou deixar o Halloween por enquanto, porque né, está vindo outros candidatos aqui na história. Mas eu diria que Halloween se desenvolveu para algo bem blockbuster ali. E mesmo o seu reboot de anos depois, com Jamie Lee Curtis no elenco, eu acho que nunca reprisou o sucesso de crítica e aclamação dos iniciais. Mas sei lá, né? Tem fã de Halloween aí? Deixa aí embaixo. Talvez eu seja uma drag cineasta muito Gen Z e não vejo tanta graça nesses filmes mais antigos. Inclusive, agora vamos falar de um que é mais atual. E eu acho, gente, que é a história. Porque Premonição ou Final Destination é, sem dúvida, uma das franquias mais exageradas, teen e blockbuster também, tá? Vamos combinar que é assim, aqueles filmes feitos para arrecadar dinheiro, com pouco orçamento e com um elenco mal menos ali, mas que chamam os jovens para sentir medo no cinema. E eu acho que como franquia, estabeleceu muito bem essa ideia do que é o vilão, que aqui é a morte, e vai ali um por um, né, sendo eliminado nesse filme que é muito um pastiche do terror, porque tem suspense, terror, mas também tem muito desse slasher teen, onde cada um tem a sua eliminação. Inclusive, gente, essa franquia é tão icônica que eu decidi fazer uma tier list de todas as eliminações de Premonição e já vai ter aqui no canal, hein? Tier list de Premonição de todas as eliminações. Nós vamos ranquear quais foram as melhores, porque, né, falei que esse mês aqui as tier lists iam voltar pro canal, porque estamos chegando quase em 50 mil inscritos e eu quero que você aí, que chegou há pouco tempo no canal, vá recomendar o canal, mostrar a drag cineasta para mais fãs de cinema e cultura pop e de terror. Porque, gente, Final Destination eu acho que é uma franquia especial para fãs de terror ali dos anos 2000. Eu acho que pra mim me conectou muito porque foram um dos primeiros filmes de terror que eu assisti e eu realmente me apeguei na franquia, que eu acho que se perdeu bem com o tempo, mas ainda continua icônica. Por mim, por enquanto, vai ficar na história. Mas é claro que não dá pra ser Absolute Cinema, porque, né, tem umas questões técnicas ali e nada das atuações ou roteiros são extremamente memoráveis. É só um filme icônico pelo seu exagero, caricatice e até a sua comédia, de chegar até a parodiar esses filmes de terror de eliminação de um jovem por vez. Agora, o que é esse aqui, menina? Ah, é mesmo? Sexta-feira 13.
Pra vocês verem que é um blockbuster que... Ah, não, gente. Desculpa, Sexta-feira 13 se perdeu bastante. Eu acho que lá no começo veio com muita força como o início dos slashers, desses filmes de terror que também contribuíram um pouco para os filmes de terror B que tivemos ali naquelas décadas. Mas eu acho que Sexta-feira 13 foi se perdendo ali com Fred vs Jason, com não sei o quê. E eu acho que é uma franquia que se perdeu, apesar de ser um clássico. Mas eu acho que é o tipo de clássico que só pegou um público lá. O pessoal mais velho. Não acho que Sexta-feira 13 conseguiu se adaptar tão bem à geração até millennials e geração Z, então menos ainda. Tem fã de Sexta-feira 13 aí embaixo? Defendam o filme. Eu não acho ruim, mas acho que infelizmente se perdeu. Gente, eu acho que na verdade vocês vão ver que tem poucas franquias ruins. Porque eu acho que por uma coisa se sustentar, pelo menos blockbuster ela tem que ser. Que é o caso do próximo aqui, que é A Hora do Pesadelo, que tá ali meio junto, né, com Sexta-feira 13, que tem Fred vs Jason, tem vários A Hora do Pesadelo, mas que eu acho... Será que fica na história, no blockbuster, ou se perdeu? Eu não acho que se perdeu porque soube a hora de terminar. Não tem tantas coisas atuais desse filme. Teve ali um reboot dos anos 2000, mas tentaram parar por ali. Eu acho que também não foi um blockbuster porque não é um grande sucesso a ponto de ficarem fazendo um filme hoje em dia. Então realmente não é blockbuster. Então eu acho que ficou pra história. Eu acho que dos clássicos tem bastante história, principalmente história queer, hein? Que já falei que A Hora do Pesadelo é um filme que tem muitas coisas queer ali. Tem um dos personagens que é o Final Faggots, Final Boy, que é um filme bem queer, bem camp, que é um dos Hora do Pesadelo, que super recomendo se você é um LGBT que gosta de terror. Inclusive, quero fazer uma pergunta. Você aí, aluninho da drag cineasta, é L, é G, é B ou T, é mais, é hétero? O que a senhora é? Quero saber, tá? Já que estamos aqui nessa tier list tão pessoal, quero papear com vocês. Tô curiosa pra saber quem é o meu público, tá? Então agora bora continuar, porque o próximo... Ai, gente, eu acho a definição do blockbuster, que é o universo ali de Invocação do Mal, com Annabelle, a Freira. Pra mim, tudo blockbuster. Acho que são filmes bem executados, que tem ali muito investimento também da produtora, que sabe que são filmes que dá pra investir pouco, porque vai retornar muito. Mas pra mim são blockbusters. E como franquia, na verdade, é uma grande enrolação, porque pode acontecer qualquer coisa dentro dessa franquia. Pra mim, vai ficar blockbuster. Tem alguém pra discordar? Deixa aí embaixo. Agora gente, que já vai direto para a história e pode ser um grande concorrente de Absolute Cinema, que é Pânico, que eu acho que de longe se perdeu, porque conseguiu... No momento ali se perdeu, né? No 4 ali se perdeu. Mas no reboot retornou como um grande blockbuster e fez história, sendo uma das franquias que mais renderam o filme, que mais arrecadaram e que mais continuam vivas ali. Até série, né, teve do Pânico. Eu acho que fica forte aqui pra história, sendo um grande candidato para o Absolute Cinema, mas calma lá. Agora o próximo, gente, história também, e eu acho que pode ser algo mais pessoal. Acho que sim, o universo Chuck se perdeu, mas também acho que com a série voltou ali, e eu acho que tem muita coisa icônica, e eu acho que como filme de terror, entrega mais também, porque entrega comédia, um pouco de ação, e eu acho Chuck uma das coisas mais geniais, queer, camps, divertidas do cinema, e eu acho que fica fortemente pra história. Porém, eu reconheço que não é tanto um filme de terror, apesar de ter muito dos elementos de horror nele ali. É um filme que eu acho que tá mais na questão comédia, queer, e tem, né, coisas de terror. E o meu favorito, eu acho que é ou A Noiva de Chuck ou O Filho de Chuck. Assim, super recomendo, gente. Ó, tamo forte aqui as franquias de terror, hein? Porque quando eu fiz tier list das franquias de cinema, eu chuchei várias franquias aí que o povo gosta. Se vocês quiserem polêmica, vai lá assistir depois. Porque agora bora continuar para Hellraiser, que eu acho que se perdeu bem. Hellraiser, acho que começou com força, e o resto é nada tão memorável. Ou talvez eu não seja tão conectado com Hellraiser, pode ser. Tem fã de Hellraiser aí, vem defender aí embaixo. O próximo, eu acho que é a definição também de blockbuster. Jogos Mortais começou com muita força, com uma ideia e uma história, uma proposta muito interessante, e depois, como foi rendendo muito dinheiro também com pouco orçamento, acabou se perdendo em tentar ser um blockbuster, mas também não acho que se perdeu e perdeu a essência do filme. Acho que só produziu coisas a mais e começou a contar histórias que não eram tão interessantes, mas sem dúvida é um filme de terror que entra pra história, mas não pra bater de frente com os outros. Eu acho que é também um filme mais de nicho e que não pega tantas gerações ali. Talvez pegue mais fãs de filmes de terror dos anos 2010. O que vocês acham? Blockbuster ou história? Alien é história, né? Mas sabia que eu acho que Alien tem muito mais de ficção científica e suspense, mas tem muito ali do gênero horror. Mas não é o tipo de filme que dá medo, então eu acho que ele entra pra história mais do cinema. E não tanto pra história do cinema de terror. Vou deixar aqui na história, mas com
adendo, tá? O que vocês acham? Ou acham que eu tô falando demais hoje, que ela já tá baladeira? E pra fechar, um que se perdeu também, gente. Na verdade, não lembrava nem que tinha começado. Pra mim, tinha parado no primeiro. Mas Massacre da Serra Elétrica teve várias tentativas de voltar. E todas se perderam. Então, assim, ficou ali pra baixo também. Agora que já temos todas as nossas franquias distribuídas, vou perguntar, tá faltando alguma? Vai ter que deixar embaixo, porque se tiver faltando mais umas 10, eu faço uma parte 2. Mas que eu me lembre, acho que eu só esqueci Noite do Crime, Purge, que eu me lembrei agora. Tem mais alguma que eu esqueci? É possível, gente, alguma coisa eu esqueci. Talvez O Chamado? Não, o Chamado não tem, né? O Grito tem o Grito contra a chamada do Chamado. Me perdi agora. Enfim, vamos definir agora quem é a franquia eliminada que iremos descartar e qual é Absolute Cinema. Lembrando que eu sou a drag cineasta, então trarei um pouco da minha opinião, né, pessoal. Mas vou trazer também muito da minha opinião como cineasta. Afinal, sou formada em cinema e atuação. E eu acho que acaba me pesando mais para filmes que tem mais sobre atuação e roteiro. Então eu acho que para uma franquia durar muito tempo, ela tem que ter uma história muito envolvente e um vilão muito importante. Então já vamos descartar Alien, que é mais ficção científica, Chuck, que apesar de ter um vilão muito icônico, também tá mais na comédia, não dá pra concorrer no terror, porque se pudesse, era Todo Mundo em Pânico que ganhava tudo aqui, mas você sabe que eu sou muito fã de Todo Mundo em Pânico, eu só já não botei aqui, porque senão eu fico 20 minutos falando. Sexta-feira 13, não, tá aqui só porque a Hora do Pesadelo tá aqui, porque hoje eu tô de bom humor. E agora eu acho que ficaríamos entre Halloween e Pânico, e eu acho que como sou mais uma 2000s bitch, que acho que também vai voltar aí com Pânico 7, com um reboot do reboot, pegando a Sidney lá do primeiro, que eu acho que promete. E eu acho que é um filme que soube pegar novos públicos e que nunca perdeu a sua essência de ser um filme teen, com muito suspense e ação. E um bom assassino que sempre pode ser uma pessoa diferente, né? Eu sou muito fã de Pânico. E acho que é o que gerou também Todo Mundo em Pânico, então é algo que me pega mais. Mas e você? Qual é o seu Absolute Cinema? Qual é a sua franquia vencedora das maiores franquias de terror? Quero ver o povo... Quero ver se Pânico vai continuar ganhando. Eu acho que muita gente aqui gosta de Pânico, né? Não, eu tô enganada com os meus inscritos. Me digam aí embaixo. Agora, sem sabonetar, precisamos eliminar uma. Hellraiser, eu sei que teve um twist queer aí, ultimamente. Então eu, como drag montada aqui, viada, vou salvar essa franquia. E daí ficamos com Sexta-feira 13 e Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que Sexta-feira 13 se perdeu, mas ainda deveria existir. Agora, Massacre da Serra Elétrica talvez poderia ter parado ali no primeiro. E se funcionou, foi um reboot, um remake, que às vezes era pra ter ficado só 2 filmes. Não precisava ter um monte que eu já nem me lembro tanto. Será que estou cometendo uma heresia aos fãs de filme de terror? Será que deveria assistir mais Massacre da Serra Elétrica? Deixa aí embaixo se você concordou e deixa também qual dessas franquias você descartaria, tá? E ó, já que você já ficou até agora e já deixou seu like e vai mandar pra um amigo também que gosta de terror, fica por aí pra fazer uma maratona de cinema, cultura pop e muito terror, tá? Que em outubro a gata vem. E ó, vai lá ver os looks dela de Halloween, que ela tem babado, que ela é grandona, né? Ela não aparece, mas é todo um look de Pennywise aqui, que ela cortou até o paetê vermelho, tá? Tá? Vai lá me ver no Instagram. Não esquece, senão eu apareço assim na sua casa.